Leis novas modificativas no ordenamento jurídico. A comunidade jurídica tomou conhecimento da recente Lei 12.810, de 16 de maio de 2013, que introduziu o artigo 285-B no Código de Processo Civil, exigindo que, na discussão de contratos de empréstimo em dinheiro, a petição inicial seja instruída com memória de cálculo, que identifique e discrimine o valor controvertido do incontroverso, devendo o valor incontroverso continuar a ser pago ao credor durante o curso da ação. Nos litígios que tenham por objetivo obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende converter ou controverter, quantificando o valor incontroverso. O parágrafo único deste artigo afirma que o valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados. Significa, então, segundo se depreende da novatio legis, que enquanto se discute o litígio na jurisdição competente, a demanda continua em pleno vigor no tocante à eficácia do contrato, ou seja, o devedor continua se responsabilizando com e pela obrigação contraída, pagando os valores que podem e devem ser discutidos na ação. Vamos verificar essa inovação legislativa no decorrer da entrevista com o excelente professor Marcelo Negri. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com um grande advogado, um advogado que é também professor de Direito, doutor Marcelo Negri Soares. Quem é o doutor Marcelo Negri Soares? É advogado contabilista, professor e escritor. Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mestre pela mesma Universidade, PUC. Graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. Especialista em Direito Processual pela Universidade Paulista, em Direito Comercial pela Universidade Mackenzie de São Paulo, em Direito Público pela Escola Federal de Direito. Formado em Contabilidade pelo Instituto de Educação Estadual de Maringá, funcionário do Banco do Brasil, por mais de 20 anos, última função, advogado pleno. Professor do curso de graduação em Direito da Universidade 9 de Julho, Uninove, e da pós-graduação em Direito da Universidade Paulista, Unip. Possui inscrição na OAB desde OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Rio de Janeiro e de São Paulo. Atua em todo o território brasileiro e em Brasília. É sócio fundador da Negri Soares Advogados Associados. Membro do IBCJ, escritor e articulista, principais áreas de atuação: direitos comercial, bancário, trabalho, tributário e direito processual civil. Bem, o currículo dele é extenso. Tenho certeza absoluta que no decorrer do nosso programa você vai apreciar melhor, não é? Além do currículo, porque é um advogado que se especializou em este ramo esses ramos do direito, para poder, inclusive, até conquistar a sua situação no cenário jurídico do país. Eu digo isso porque eu o conheço bem. Eu tive a honra de, há muito tempo atrás, de ser professor deste nosso querido convidado, Dr. Marcelo Negri. E hoje eu estou aprendendo com ele, porque ele traz para a nossa apreciação uma inovação.
ele traz a inovação de um artigo praticamente novo do Código de Processo Civil, o artigo 285-B. Então, ele vai dissecar, não é, a situação importante desse artigo para municiar você, telespectador, sobre esse problema que há também de dívidas, problema financeiro, essa coisa toda. Como vai, doutor Marcelo Negri, meu querido professor? Meu professor, obrigado pelo convite. Gostaria de dizer, antes de mais nada, que estou aqui muito feliz de estar hoje no programa. Obrigado mesmo. Eu é que agradeço a sua presença aqui. Mas eu disse isso porque eu disse essas coisas, Marcelo, pelo seguinte fato. Porque é verdade, você é um estudante, não é um profissional estudante. Como eu também, eu sou um profissional estudante. Nós estudamos diuturnamente. Você sabe que horas que eu estudo? Imagino, não sei. De madrugada. De madrugada, como eu faço também. Você também faz isso, é? É. Muito bem. Então, vamos começar, então, a informar o telespectador deste problema do artigo 285, esse que você me manda até alguma coisa sobre ele. A comunidade jurídica tomou conhecimento da recente Lei 12.810, de 16 de 5 de 2013. Introduziu o artigo 285-B no Código de Processo Civil, exigindo que, na discussão de contratos de empréstimo em dinheiro, a petição inicial seja instruída com memória de cálculo, que identifique e discrimine o valor controvertido do incontroverso, devendo o valor incontroverso continuar a ser pago ao credor durante o curso da ação. Em tempos em que se discute o novo Código de Processo Civil, estando em trâmite o projeto da Câmara dos Deputados, é oportuna tal micro-reforma do atual Código de Processo Civil, meu caro professor Marcelo? Fazendo um breve relatório, né? Esse artigo 285-B, ele veio com a medida provisória 598 de 13 de 12 de 2012, né? Que instituía algumas alterações sobre débitos previdenciários junto à Fazenda Nacional. E dentro desse tema, houve apenas uma alteração no Código de Processo Civil. Entendemos que não foi oportuna e nem adequada a alteração, porque a comunidade jurídica vem trabalhando diuturnamente a mudança para o novo Código de Processo Civil. E me parece até que essa alteração do processo para o novo Código de Processo Civil trouxe também alguma preocupação da comunidade jurídica que está realmente empenhada em alterar um código. Nós temos o sistema bicameral, né? Precisa passar pelo Senado, depois passar pela Câmara, o projeto está na Câmara em vias de ser aprovado e, digamos assim, vem uma alteração nesse sentido que me parece um pouco descabida para o momento. Ela é inoportuna, então? Me parece que a jurisprudência já vinha resolvendo esses casos sem ter uma legislação específica e me parece inoportuna para uma micro-reforma chegar nesse patamar. O sistema, volto a dizer, o sistema bicameral, ele trabalha em cima da alteração do Código de Processo Civil e como um todo, né? Inclusive abordando também sobre valores controversos, incontroversos e impugnação do devedor. E nesse caso, deveria se aguardar, na minha modesta opinião,
deveria se aguardar a aprovação do novo Código de Processo Civil e não fazer micro-reformas que, a meu ver, não seria uma solução adequada. Por que essas micro-alterações nas normas, quer processual penal, pessoal civil, processual, direito civil, direito penal, elas são colocadas assim, de repente, vamos dizer, entre aspas, na calada da noite? Por quê? Na verdade, essas alterações, elas têm dificuldade de ser colocada direto no Código Codificado, porque há um debate nacional sobre qualquer alteração que vai se fazer. Inclusive, os professores debruçam de norte a sul do país sobre a legislação, né? Então, quando se faz uma alteração via medida provisória como essa, realmente na calada da noite se coloca uma matéria que foi, digamos, entrou pela porta dos fundos, com certeza. Então, eu perguntei isso, Marcelo, pelo seguinte fato. Porque o legislativo tem a mania de tratar os aplicadores do direito de uma forma um pouco estranha. Por que eu digo uma forma um pouco estranha? Porque ao invés de procurar trazer para aquele projeto, a elucidação daquele projeto, uma luz bastante clara, bastante que venha esclarecer o problema, eles procuram dificultar. É simples, é chamar um profissional do direito, aquele que está habitualmente, e assim aquilo que se diz no nosso meio, encostando a barriga no balcão, não é verdade? Esse é que tem mais experiência. Esse é que conhece mais o dia a dia, daquele problema. Então, por que é que eles não fazem isto? Por quê? Me explica. É difícil explicar, mas acho que tem alguma explicação. Existem, como é de conhecimento de todos, alguns lobbies no país para aprovar essa ou aquela legislação. E, na verdade, desde as cláusulas pétreas e também outra legislação que tem um filtro maior, né, para aprovação, se sabe de antemão que não será aprovada. E então, ou haverá uma dificuldade de anos. E então, de alguma maneira, se elegeu a medida provisória para veicular essa matéria, por exemplo, né? E, na sequência, vai ser debatida até inconstitucionalidade, né, da medida, porque a medida provisória não poderia veicular uma matéria processual que foge do tema da medida provisória, que é matéria só com extrema urgência. Muito bem, eu apenas para ilustrar a nossa posição, ano passado eu participei de uma palestra, inclusive com tradução simultânea, de um ministro da Suprema Corte de Israel, o ministro Justice Salim. E ele, em determinado momento, com aquelas explicações todas da legislação de Israel e da influência e do poder da Suprema Corte do país, ele revela um fato interessante que eu vou revelar agora para você, para os telespectadores. Ele revela o seguinte, Marcelo, ele diz que a Suprema Corte ela tem autonomia, veja só, de quando ocorrer uma lei contrária aos interesses da sociedade, esta lei é obstaculizada pela Suprema Corte. A Suprema Corte imediatamente age em detrimento
naturalmente, de um bem-estar do povo, não é? Porque eles entendem que se essa lei proliferar, não é? e for divulgada e for naturalmente colocada em prática, prejudicará a sociedade. Então, esta é uma posição da Suprema Corte de Israel. É por isso que eu tenho muito respeito pelo Estado de Israel e tiro aqui e faço a reverência a esse país, porque eles são de uma objetividade maravilhosa. O que você acha disso? Para resumir, professor, existe um estudo do artigo 285B, que foi publicado na revista de processo recentemente, do professor Carreira Alvim, né, muito conhecido no cenário nacional. Uhum. Ele faz a citação de uma frase que é a seguinte: se a população soubesse como eram feitas as salsichas, não comeriam as salsichas, né? Então, teria dificuldade, né? Mas o mesmo, ele faz analogia para a lei. Se soubesse como essas leis são aprovadas, não se cumpririam, de toda forma, uma lei com um teor que é, às vezes, contraproducente e também contra os interesses da própria sociedade. Eu acho que essa analogia aí é maravilhosa. Não é? Então não vamos comer mais salsichas, não é? Porque afinal de contas a analogia é perfeita, ela é adequada a esse tema. Bem, agora eu vou te fazer uma pergunta, porque você falou aí, nós falamos no início sobre a memória de cálculo, não é? E sobre o incontroverso. Então eu quero te fazer uma pergunta, professor, vamos lá. Memória de cálculo não é aquela que todos os arquitetos, veja só aonde eu fui checar, os arquitetos já aprendem na faculdade a calcular a área construída de uma edificação? O que às vezes dá um pouquinho de trabalho, não é? A memória, excelente pergunta, professor. Eu diria que a memória de cálculo realmente vem da área das exatas, né? Tem muito a ver com o jurídico, né? Então, vez ou outra, o jurídico entra realmente em outras áreas, né? Certo. A memória de cálculo aqui, do 285B, ela quer tratar, dizer o seguinte: se alguém vai impugnar, por exemplo, os juros de um contrato, então, o valor principal do contrato não estaria no objeto do pedido. Então, a controvérsia que estaria sendo debatida se faz sobre os juros, nesse exemplo, né? Então, na sequência, verificamos que o valor controvertido, está sobre os juros. Porém, não pesa nenhuma controvérsia ou nenhum pedido sobre o principal. Então, 284B, parágrafo único, vai dizer: esse valor principal deve ser pago normalmente conforme está no contrato, né? Salvo, então, a jurisprudência vai entender que, se houver alguma liminar que possa suspender essa cobrança, sim, então estaria judicializada também a parte do principal. Mas se não houver pedido nenhum, então, na linha do que ensina Liebman, que faz referência a Calamandrei, também a Carnelucci, vai dizer o seguinte: a diferença de controverso e incontroverso está se houve o pedido, se está judicializado a nulidade de cláusulas, etc., ou não. A parte que não envolve pedido, não vai poder, não tem nenhuma controvérsia sobre ela, né? O mesmo se faz analogamente quando se aplica o parágrafo 6º do artigo 273 do CPC. Quando se diz que a tutela antecipada pode ser ministrada
quando, no curso do processo, haja alguma parte do pedido que seja incontroversa, então o juiz será dado a autorizar a tutela antecipada, né? Então, só que ali há uma diferença, que nós estamos falando de uma relação sentença final e pedido. E aqui nós estamos falando de uma relação pedido inicial e contrato, que o 284, nitidamente, é aplicado a contrato de empréstimos. Bom, mas esse pedido inicial, quando se conquista a tutela antecipada, porque o magistrado, ele, de primeiro grau, ele recebe aquela solicitação, aquele pedido, aquele requerimento, e ele, então, concede ou não a tutela antecipada. Agora, concedendo a tutela antecipada, ele não está já prevendo que lá na frente ele poderá ter a mesma definição daquilo que ele está colocando agora neste ato primeiro? Então, se ele defere, mesmo no parágrafo 6º, de valores incontroversos, ainda assim a tutela antecipada, ela é provisória. A natureza da tutela antecipada é sempre provisória. O juiz pode concedê-la no início do processo, no curso do processo ou até na sentença, dependendo do caso. Mas ela é sempre provisória. Tanto é que uma tutela antecipada concedida na sentença favorece ao autor? Favorece. Por quê? Porque a sentença pode ser recorrível. Então, ela sendo utilizado o recurso da tutela antecipada ou da própria sentença, a tutela antecipada vai poder ser executada provisoriamente. Nós temos uma antecipação do resultado final via execução provisória. A tutela antecipada, ela é sempre uma decisão provisória que poderá ser reformada, inclusive em grau de recurso. Existem casos outros em que a tutela antecipada é negada no juízo de primeira instância, agrava-se, e o processo de primeira instância está em curso, mas agrava-se, o tribunal nega, volta, continua o processo. Na sentença, tem a tutela antecipada negada. E a tutela antecipada é deferida no recurso, junto com o recurso de apelação. Quando? A apelação não pode veicular mais a tutela antecipada, porque ela vai recorrer da sentença definitiva. Mas, quando se atribui o efeito suspensivo ou não à apelação aviada, então ela pode, esse despacho que recebe os efeitos, ele tem a viabilidade de ser recorrível por agravo. E o tribunal pode reconhecer, sim, um efeito suspensivo à apelação que não foi reconhecida o efeito suspensivo. Mas o efeito suspensivo não é aquele comum de suspender a ação, suspender a execução da sentença. Mas é um efeito suspensivo ativo, como diz o professor Talamini. O efeito suspensivo ativo ou sinônimo de tutela antecipada recursal. Então, quando se pede o efeito suspensivo ativo, vai se verificar se há necessidade da tutela antecipada recursal. É que a incontrovérsia do pedido pode ocorrer até mesmo após a prolação da sentença. Eu gostaria que você, caro professor Negri, após o intervalo que eu vou chamar agora, não é? Continuasse com esta viagem processual, tá bom? Você aguarde que logo, logo retornaremos. Ao retornarmos,
Até eu quero fazer uma menção honrosa aqui ao nosso querido professor Marcelo Negri, porque ele está dando uma explicação a você. Muitos, talvez, não estão ligados ao exercício da profissão da advocacia, nem vocacionados ao Ministério Público, à magistratura, mas é necessário que o jurisdicionado, o povo, enfim, a sociedade tenha conhecimento dessas particularidades que fazem parte de um processo. Você se lembra que, antes de eu chamar o intervalo, eu falei em viagem processual. E o processo nada mais é que uma viagem. É uma viagem porque ele tem os atos processuais adequados para chegar até o final, ou seja, a decisão final de primeiro grau, e depois, então, há recursos para o segundo grau de jurisdição e até a terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, e Supremo Tribunal Federal, a quarta instância. Bem, mas, professor Negri, o problema é o seguinte: vamos tratar do assunto agora da seguinte forma. Eu vou fazer uma pergunta para você. Nós sabemos que incontroverso significa não apresentar controvérsia, ou seja, que não causa polêmica ou discussão, algo indiscutível. Está correto? Explique melhor. É sempre um abacaxi as perguntas aqui colocadas. Mas eu gostaria de explicar o seguinte: o termo incontroverso, como qualquer palavra, pode ter dubiedade, pode ser ambígua. E, neste caso, nós falamos em processo, no parágrafo 6º do 273, quando o objeto da causa se dá por incontroverso, então aquele objeto pode ser objeto de tutela antecipada. E, neste caso, o incontroverso quer dizer exatamente que até aquele momento não houve uma impugnação veemente sobre aquela parte do processo. Mas nós sabemos que a tutela antecipada, ela só pode ser deferida quando o objeto seja reversível, ou seja, o juiz antecipa, deixa a execução sobre aquele objeto incontroverso, mas na sentença ele pode rever e fazer a decisão contrária. Existem vários exemplos desse tipo de aplicação. E num outro patamar, onde falamos do 285B, o 285B não está se referindo à sentença final, está se referindo a um contrato que já existe entre as partes. Então, quando não há pedido sobre a nulidade de uma cláusula que envolve valor principal, então se está impugnando só a particularidade dos juros, de uma cláusula de juros, como falei aqui, nós tratamos então como essa parte indiscutível, como está na pergunta formulada. Por quê? Porque o incontroverso é indiscutível mesmo nesse caso, por conta que não há pedido discutindo a parte incontroversa. Muito bem. Ótimo. Eu tenho, dando continuidade aqui ao tema, não é? Nós encontramos aí no artigo 285 e também num parágrafo aí, alguma coisa no sentido ao depósito. Então, com o depósito em juízo do valor incontroverso, seria possível inibir a inscrição do devedor nos cadastros de proteção ao crédito pelo credor. É isso? Esse depósito incontroverso, diríamos que a jurisprudência vem aplicando sim, por conta, geralmente, da inscrição no Serasa, no SCPC, que é conhecido de todos nós, né? Quando se está dizendo, olha, o principal eu reconheço, mas a parte dos juros eu quero discutir, então esse principal deve ser pago. E pode ser pago
diretamente ao credor, como está no 285B, parágrafo 1º do CPC, ou também pode ser feito depósito. Se a parte for acolhido no judiciário o depósito do valor, então esse depósito vai inibir a inscrição no Serasa ou no CPC, porque estaria garantido a parte controversa, a parte incontroversa. Um detalhe que existem alguns contratos que mesmo sem o depósito é possível a liminar ser concedida. Por exemplo, um empréstimo que for aviado em um contrato de factoring. E o contrato de factoring, sabemos todos que no país não pode ser encampado empréstimo, porque as empresas de factoring não podem tomar o veio de bancos no país. É nulo o contrato. Então, em alguns casos como este, e até tem um trabalho até extenso sobre contrato de factoring, editado pela Saraiva, e nesse trabalho colocamos algumas defesas. E existe a possibilidade do fatorizado fazer a sua defesa e encampar a tese da nulidade do contrato. E aí, nesta sequência, dissemos que por esse viés, ele pode, inclusive, sair do Serasa, do SCPC, e sem fazer o depósito. Então, existem várias situações diferentes, né? Então, quando se pergunta se o depósito em juízo é o bastante para retirar o credor, sendo que ele deposita a parte incontroversa, é o bastante. Mas há outras soluções, dependendo do contrato, que mesmo sem o depósito também ele sai do Serasa. Vamos então dar um exemplo, um exemplo que talvez o telespectador esteja se perguntando, né? Banco, cartão de crédito, ou então aquela conta que ultrapassa, vai menos, e aí chega no limite, o banco liga para sua casa e diz, olha, você tinha um limite aqui de X e você ultrapassou o limite. Mas, na realidade, você não ultrapassou o limite, não é? Gastando na compra de alguma coisa, de objetos, etc. Mas sim pelo próprio banco. Juros sobre juros. O que você acha que pode acontecer? Aqui você paga o principal, aquilo que você devia anteriormente, e esses juros sobre juros serão sobrestados? A tese me parece que a jurisprudência já vem resolvendo essa problemática, né? Dizendo que as administradoras de cartão de crédito, elas estão sim dentro do guarda-chuva bancos. E todos sabemos que se as empresas estão dentro do banco, os juros, desde que esteja na média do mercado, ele não será passível de impugnação. Explico. Existem bancos de linha B, C, não de linha A, que cobram juros abusivos, fora da linha do mercado. Então, esses juros é impugnável. Podemos passar essa mesma tese para a administradora de cartão, com certeza. Se a administradora do cartão aplicar um juros abusivo fora da média do mercado, então esses juros poderão ser impugnados sim. E a impugnação gera uma tese de nulidade não da cláusula de juros, mas da execução do contrato, porque foram encampados juros lesivos ao consumidor, né? E nesta linha existem então duas formas de trabalhar.
os juros é abusivo se ele está fora da linha do mercado. Ele é legal se realmente está dentro da média praticada no mercado. E resumindo então, a maioria dos bancos que são de classe A e que tenham essa administradora de cartão junto, será difícil encampar a tese de nulidade de juros. Muito bem. Então, quer dizer que o povo tem que estar submisso, não é, a esse tal de guarda-chuva do banco, que lamentavelmente é um guarda-chuva que nós não gostamos muito. Nós preferimos tomar chuva, não é, do que estar protegidos, entre aspas, por esse guarda-chuva. Porque os bancos são aqueles que lamentavelmente, esfolam, não é, o povo em todos os países, não é só aqui no Brasil, não. Então, acredito que a maior parte, professor, do povo brasileiro deve a banco. Acredito. Porque, como eu disse, você tem, por exemplo, vamos supor, você estourou sua conta em R$1.000 e você não tem condições de depositar e resolver esse problema. Então vai passando mês, outro mês. Então aqueles R$1.000, de repente, eles somam 10, 12 mil reais. Ou será que eu estou exagerando? Não, E a lei de usura, perguntando, como é que fica? Não o banco ele está fora da lei de usura? Sim. Professor, por incrível que pareça, nós tínhamos na Constituição Federal, em 1988, na primitiva redação, artigo 192. Artigo 192 resolvia todos esses problemas e dizia lá que os juros legais no país seria de 1% Exatamente. ao mês. Né? Então, choveu de ações contra bancos, contra a administradora de cartão, apresentando o cálculo correto conforme a Constituição Federal. Então, se encampou a tese que o artigo 192 não estava regulamentado. Essa foi a solução da jurisprudência. E quando regulamentou, o que aconteceu? Caiu o artigo 192 nesse particular e não subsiste mais a limitação de 1%. Por quê? Porque a lei de usura aplica para particulares, não aplica para bancos. Ah, é? Não se aplica para bancos. Mas não são todos iguais? A Constituição não diz que todos são iguais perante a lei? Deveria, mas eles são iguais na medida de que se desigualam. Então, digamos que a mulher e o homem são iguais, mas há privilégios na lei para a mulher. O foro privilegiado no processo civil, né? Quando pede alimentos, por exemplo. Então, há diferenças. E o banco, quando ele aplica juros reais, que é o termo que se utiliza na jurisprudência, ele aplica os juros reais, ele aplica um juro legal, porque ele financia, ele toma o dinheiro. Por um lado, ele tem um custo real, com empregados e tal, e ele chega a um valor, né? Então, o que se entendeu é o seguinte, existe no país, e está lá no Bacen, no site do Bacen se publica todo mês, quais são os juros média do mercado. E essa média do mercado, ela é a régua que mede quanto vai ser possível impugnar um banco Y, um banco Z, ou não. E não se aplica. É bom que se diga e esclareça que mesmo para a lei de usura, a redação às vezes é mal interpretada. Se alguém for lá ler o decreto que diz sobre a lei de usura, vai dizer o seguinte, que é possível cobrar no país o dobro dos juros
dos juros praticados, enfim. Então, se chega a uma conta de 2% ao mês, se alguém for fazer um empréstimo pessoa física e cobrar 2% ao mês, o juro é legal, pela lei de usura, né? Então, e nós vemos bancos de primeira linha dizendo que, aplicando inclusive juros abaixo de 2%. Não é o caso do cartão de crédito e nem é o caso da abertura de crédito em conta corrente, o famoso cheque especial. Mas nós sabemos que nessa temática há linhas de crédito dentro do próprio banco que são menores do que 2% ao mês. E, então, o banco... Isso no tocante a empréstimos, no tocante a financiamento, não é? Mas eu me refiro àquela parte onde não há possibilidade de concluir um pagamento saudável para aquele débito, aquela coisa que ficou ali sem condições de chegar a uma solução e saldar aquilo. Gostei dessa pergunta. Então, os professores estudam agora uma lei sobre o superendividamento. Acho que é importante a comunidade jurídica estudar sobre o tema. O que é isso? O banco que forneceu crédito sem garantia e que levou ao devedor tomar vários empréstimos em vários bancos, e ele verifica que ele toma um empréstimo no banco A para pagar a parcela do banco B. Aí depois toma um empréstimo no banco C para pagar a parcela do banco D. O que acontece? Ele entra numa ciranda que ele nunca vai sair da dívida. Existe um estudo, já desde 2010 para cá, mais forte, para aprovar uma lei para aplicar aos superendividados. O que é isso? Se for reconhecido no judiciário que houve um superendividamento, neste caso, vai-se poder fazer uma composição com os credores para, na medida das possibilidades, for saldar o débito. Não pelo valor cheio. Quem pegou R$1.000 de empréstimo, virou 12 mil, e ele pegou em 4, 5 bancos, e ele tem uma condição de saldar só R$2.000, então seria colocado, uma das ideias, e tem outras ideias, seria colocado no pool de credores, e eles vão dividir aquele valor que é possível reconhecer no judiciário, que é possível de pagamento. Então, seria também uma proteção a mais, porque o banco teria que participar com a tomada, ele teria que investigar mais quem é que vai tomar o empréstimo e não simplesmente ir deixando a pessoa chegar nesse nível de endividamento. Esse caos, né? É o caos individual, familiar. E apenas a gente está conversando aqui a respeito disso, mas nós sabemos perfeitamente que os bancos são aqueles que obtêm maior lucro. No final do ano, eu não vou dizer o nome das entidades financeiras, mas nós sabemos muito bem, a gente vai ver, eles encobrem um pouquinho, porque é a instituição que mais dá dividendos, ou seja, para eles próprios, não é? De todos. Eu tenho certeza absoluta que nós temos que tomar uma posição nesse sentido. Mas, lamentavelmente, nós temos que conviver com isso. Vamos ver se um dia nós chegamos a um bom termo. Professor, eu já estou no fim do programa e eu então peço as suas considerações finais. Queria agradecer demais a presença aqui, o convite, e gostaria de agradecer também aos telespectadores e coloco-me à disposição, se precisarem de alguma informação a mais, e dizer a todos que esse debate sobre o endividamento, esse debate sobre a questão patrimonial, tanto no judiciário quanto da comunidade, é muito importante.
ele, na verdade, hoje o tendão de Aquiles da própria sociedade. Nós vemos até as perspectivas a nível de país e tudo, que as colocações são em percentuais, como o endividamento da população, etc. E isso contribui não só para o individual, contribui para uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária também. Muito obrigado. Muito bem, professor Marcelo Negri. É uma honra muito grande conversar com você, e Direito e Justiça em Foco está aqui à sua disposição também para quando você quiser, e tenha certeza que nós vamos convidá-lo sempre, não é, para informar, não é, o nosso telespectador, ou seja, informar a sociedade. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso dever. Portanto, eu agradeço muito a sua presença. Um grande abraço.